Fala pessoal, sou o Thiago Franklin, estou aqui com a camisa do Botafogo no estúdio do canal do TF, mas vocês estão aqui no Resenha com o TF, que é meu canal de podcast. E lá no canal do TF recebi o Paulo Vinícius Coelho. Ele foi ali um convidado para falar sobre o momento do Botafogo. Mas como aqui é um canal onde as entrevistas ficam salvas e a gente também tem os cortes, resolvi trazer para cá esse papo para quem só é inscrito aqui no Resenha com TF, poder acompanhar esse papo maravilhoso com Paulo Vinícius Coelho. Espero que vocês curtam, espero que vocês inscrevam-se aqui no canal e muito obrigado a Paramount que cedeu o Paulo Vinícius Coelho e assistam aqui esse papo que ficou bem bacana. Resenha com TF com roupagem de canal do TF. Amanhã tem um bate-papo com o Luiz Penido, então vocês podem acompanhar tudinho aqui nesses canais desse careca que vos fala. Então acompanha aí o papo com Paulo Vinícius Coelho. Na íntegra, ao vivaço aqui, com 3 personagens que vocês conhecem bem. Aliás, 4, né? Um mais um vocês nunca viram aqui no canal do TF. Às vezes ele vem aqui com participações especiais. Hoje ele vem de uma maneira um pouco mais prolongada, podendo responder as suas perguntas através das mensagens e, claro, do Leozão, que tá aqui do meu lado, do Thiago Quintela e também do Leonardo Dantas. Vou mudar hoje um pouquinho, vou deixar aqui o nosso convidado, né? Primeiramente, ele aqui, que a gente tem que mostrar que nós somos pessoas, digamos que educadas, né? Que o primeiro convidado. Paulo Vinícius Coelho, meu amigo, grande PVC, a gente está sempre conversando. Quero agradecer primeiramente a Paramount por ter cedido você aqui para a gente bater um papo durante um bom tempo sobre o Botafogo, sobre esse momento do Botafogo. E é uma honra tê-lo aqui nesse humilde canal PVC, seja bem-vindo. A honra é minha, Thiago. Um prazer estar com você. Estou devendo para você faz um tempão. E estamos aqui com o Cláudio Caçapa, com o Bruno Lage. Alguns dizem Felipe Neto. Também não entendo muito disso. O Thiago Quintela parece ex-vocalista da banda Fresno, que eu nem sei que era o ex-vocalista da banda Fresno, mas parece o Thiago Quintela. Vocalista de boy band, pô. Leozão, boa noite. Quintela, boa noite. Léo Dantas, boa noite. Boa noite todo mundo. Boa noite, galera, prazer ter você aqui, o PVC, é sensacional. Galera, esse vídeo provavelmente não terá notificações pelo horário, né, aqui do canal, então pegue o link e já compartilhem em seus grupos do WhatsApp, porque é muito importante para a galera acompanhar esse papo, vocês poderão participar através de perguntas, e é sempre bacana ter um personagem como o PVC aqui. PVC, eu abro aqui com a primeira questão para você, em relação ao Bruno Lage, ele chega amanhã, no começo da manhã, né? Chega aqui no Rio por volta das 5h30 da manhã e já será apresentado às 10h30 junto ao John Textor, né? Que estará presente na entrevista coletiva lá no estádio Newton Santos. E a pergunta já é polêmica. Você acha que ele pegando o Botafogo com 10 pontos à frente do segundo colocado, ele tem a obrigação de ganhar o título brasileiro e qualquer resultado a partir do momento que ele chegar no Botafogo com esse posicionamento, se ele não for campeão, o trabalho dele pode ser considerado como ruim por causa dessa pressão, desta pontuação? A questão não é trabalhar o trabalho ser ruim ou bom, Thiago. Assim, a gente não é Bruno Lage de futebol e regatas, é Botafogo de futebol e regatas. Então não adianta pensar, o Bruno Lage vai ter um trabalho bom ou ruim. A questão não é essa. Eu acho que o Botafogo fez uma boa contratação e ao mesmo tempo, a gente tem que levar em conta a realidade, vou fazer uma resposta impopular, que é a seguinte: o Botafogo não tem sido, neste século, um time acostumado a ser campeão brasileiro. Lamentavelmente, não tem sido. Então, por que as pessoas desconfiaram tanto tempo que o Botafogo pudesse fazer essa campanha absolutamente fabulosa que está fazendo? Porque quando começa o Campeonato Brasileiro, quando foi a última vez que começou um brasileiro, você fala assim, o Botafogo vai ganhar o campeonato. Não foi nem em 95, foi em 68 que aconteceu isso. Ou em 78, quando o Botafogo teve a maior série invicta da história do futebol brasileiro. Em 95, quando o Botafogo ganhou o campeonato, o Botafogo não era favorito. Ele fez uma campanha extraordinária e foi campeão. Mas eu acho que o ponto central, claro que hoje, se você pensar, nunca um clube que abriu 10 pontos de distância no Brasileirão para o segundo colocado perdeu o campeonato.
Bom, o Arsenal abriu 8 pontos para o Manchester City e perdeu o campeonato para o City. O Mikel Arteta é um fracasso? Não é. Mas a questão, o PVC, é de que, por exemplo, o Lage chega no Botafogo com esta pressão. É diferente se ele tivesse começado em relação ao Luiz Castro, ou até mesmo o Cláudio Caçapa. Ele chega pegando o Botafogo nesta posição, com essa situação de ter essa diferença de 10 pontos para o segundo colocado. Então, teoricamente, ele foi contratado pelo John Textor, até mesmo pelo investimento, visando o título brasileiro. O Textor não visou a contratação do Lage pensando numa vaga na Libertadores nesse momento. Acho que visou um trabalho para ser campeão. E se ele não conseguir esse campeonato, para ele pode ficar um pouco assim, poxa, cheguei com 10 pontos e não fui campeão, pode ficar um pouco ruim para a imagem dele. Assim, vamos pensar o contrário. Se o Luiz Castro não tivesse ido embora e ele abrisse 10 pontos de vantagem nesse momento, ou se o Cláudio Caçapa tivesse conseguido, nos últimos 2 jogos, 10 pontos de vantagem e ficasse até o final do campeonato, o Luiz Castro ou o Caçapa, se ele perdesse o campeonato, seria um fracasso? É uma situação, no meu ponto de vista, diferente, porque eles já estariam. O Lage é contratado chegando com essa vantagem, então acho que tem um viés diferente em relação a isso. Eu vou jogar a provocação para você. Já que estamos no canal... Eu sou um jornalista que não trabalhou em canal de clube, tá? Uhum. Então, você está no canal de clube. Eu Sim. vou jogar uma pressão para você. Você está criando uma pressão para o Bruno Lage que não existe. Será que não existe, PVC? Não existe. Dele mesmo, assim? Será que o Bruno Lage ele não vê essa pressão para ele? Vocês quatro, quando o campeonato começou, algum de vocês quatro achava que o Botafogo, na 14ª rodada, ia ter 10 pontos de vantagem para o segundo colocado? Isso não. Eu achava que o Botafogo poderia brigar pelo G6, por causa do elenco. Eu pensava isso. Então, por que o Bruno Lage tem que ser campeão brasileiro e manter uma distância que a gente não sabe se existiria se o Luiz Castro continuasse ou se o Cláudio Caçapa continuasse? Se eu sou o técnico do Botafogo, se eu sou Bruno Lage e chego aqui amanhã de manhã e você me coloca essa pergunta, eu falo, pensando bem, eu vou para Lisboa. Mas uma pergunta boa para ele amanhã na coletiva seria se é mais difícil pegar o Benfica na segunda posição e ter que passar o Porto. Ele estava em quarto. Ele estava em quarto lugar. Ele estava em quarto lugar. Estava 4 pontos atrás do Porto. 4 pontos atrás do Porto em quarto lugar. Se a pressão para ele é maior era lá atrás, de ter que passar o Porto naquela situação que ele estava, ou pegar o Botafogo na liderança. É claro que era menor. É claro que era menor. Sabe por que era menor? Porque o Benfica foi campeão em 14, 15, 16, 17. E perdeu o campeonato de 18. E nós estamos falando de um processo que aqui eu acho que é muito mais importante e de entendimento de toda a comunidade botafoguense, todo botafoguense. Todo mundo sabe, de uma maneira realista, que o Botafogo está sendo de novo construído. Porque você precisa construir o centro de treinamento, porque você precisa construir a estrutura de revelações, porque você precisa construir uma política de contratações, embora tenham sido ótimas as recentes, Adrielson, Tiquinho, Marçal. O Botafogo precisa passar por um processo de reconfiguração da confiança. Sabe, assim, todo o rubro-negro dos anos 60 tinha como rival o Botafogo. Não era o Vasco, nem era o Fluminense. Então, tem um processo de construção de uma marca gigantesca, mas que nos últimos 30 anos ganhou um título brasileiro. Então, o Bruno Lage não pode ser refém dessa história. Ele é, no meu ponto de vista, uma conquista do Botafogo. O Bruno Lage é um técnico com mercado na Premier League ou na Championship, mercado na Inglaterra, que recebeu um convite formal do Atlético Mineiro e recusou, que recebeu uma sondagem do Corinthians e rejeitou,
e recebeu um convite do Botafogo e aceitou. Então, estou falando, ok, a gente pode fazer qualquer coisa, mas a pior coisa que pode acontecer para o Botafogo hoje é chegar e dizer para ele assim, ó, ô Bruno, é o seguinte, se você não for campeão, ó, danou-se, hein? Se você não for campeão, você vai dizer, ele vai dizer, mas por quê? O Botafogo é campeão todo ano? Ah, então eu tenho que ser campeão. O cara que chega no Bayern de Munique, ele tem que ser campeão. Faz 11 anos que é campeão. O Julian foi demitido por causa disso, né? Que tava perdendo o título, né? No caso. Agora, vamos combinar o seguinte. E eu acho que eu tô falando do ponto de vista do bem. No sentido de entendimento. Vem cá, existe um processo. O Botafogo vai ser campeão dia 3 de dezembro. O Botafogo vai ser campeão dia 3 de dezembro. E falta muito pouco tempo. Mas para isso, não precisa jogar um monte de casca de banana no caminho. Diga, Thiago, desculpa. Não, só para completar, porque eu concordo 100% com o que você está falando, PVC, e só para completar, que eu acho que a pressão ela não precisa existir de fora para dentro, mas sim de dentro para fora do Bruno Lage. Eu tenho certeza que o Bruno vai se colocar essa pressão interna para ele mesmo, de quero executar um bom trabalho. Eu quero executar um bom trabalho porque eu sei que estou indo para o Brasil, tenho um trabalho de 6 meses para fazer, em que eu estou fora do mercado europeu nesse momento, claro que a intenção dele é se manter ou até mesmo voltar para a Europa, né? E que um título brasileiro credenciaria, né, como um bom trabalho que pudesse, de repente, até fazer parte do Crystal Palace, do Lyon, da rede do Texas, ou até mesmo de outros clubes, né? Não importa. E aí eu concordo com o PVC que não é necessário que a gente coloque essa pressão, porque é muito possível que ele traga esse objetivo com ele. Não, é isso que eu quero dizer, não é a nossa pressão. O torcedor, claro, tem esse sentimento de ser campeão, mas também a pressão que o Quintela tá falando, a pressão do próprio Lage nele mesmo, entendeu? Acho que o Lage, ele pega esse desafio pensando nisso. Poxa, estou chegando com 10 pontos de diferença, eu tô com um título que eu tenho que dar prosseguimento para ser campeão. É mais ou menos isso, PVC, entendeu? Tudo bem, mas assim, vamos pegar o seguinte, vamos pegar a história do Bruno Lage. O Bruno Lage tem uma história curta como técnico, tá? Ele dirigiu o Benfica uma temporada e meia, né? Porque ele pegou na metade da temporada 18-19 e caiu na temporada 19-20. Ah, mas ele foi demitido pelo Benfica. É verdade. Só que ele foi demitido pelo Benfica depois de liderar o campeonato e via pandemia. E aí, depois da pandemia, o time passou 10 jogos, ele ganhou 3 e foi demitido. Pô, o pós-pandemia foi difícil para todo mundo. É diferente. Não quer dizer que não tenha culpa. Tem culpa. Foi demitido. Ponto. Aí ele foi para o Wolverhampton. Ah, mas o Nuno Espírito Santo fez um trabalho brilhante no Wolverhampton. Sim. Nos últimos 60 anos, só o Nuno Espírito Santo fez um trabalho brilhante no Wolverhampton. Eu não estou querendo dizer aqui que o Bruno Lage é o Rinus Michels. Ele não é, nem o Arrigo Sacchi, nem o Zagallo na Copa de 70. Não é disso que se trata. O Bruno Lage se trata de um técnico jovem que fez um trabalho muito bom no Benfica e que fez um trabalho no Benfica de construção junto com o Renato Paiva da base do Benfica. E quando subiu da base para cima, teve como maior mérito puxar o João Félix da ponta esquerda para a ponta de lança e fazer um time que saiu de 4 pontos atrás, 4 lugares para ser campeão. Um campeonato que parecia perdido para o Benfica, ele ganhou. Não tinha pressão, tinha uma pressão diferente, né? O Benfica foi campeão de 14, 15, 16 e 17, perdeu o campeonato de 18 e ia perder o campeonato de 19. E você vai dizer, pô, vamos perder o campeonato, mas tudo bem, ganhamos 14, 15, 16, 17, então tudo bem perder o campeonato. Não é assim também. Mas aí ele trabalhou muito na formação. Eu acho que o grande ponto hoje é entender quem pode suceder o Luiz Castro e o pecado é um contrato de 6 meses, para que ele faça o trabalho do time principal e o olhar para a construção da estrutura, que foi o que ele fez no Benfica. Não como diretor técnico, que o Luiz Castro foi no Porto, mas como técnico que participou da estruturação. A gente não pode perder de vista que, infelizmente, um clube glorioso como é o Botafogo está num processo de construção.
Ninguém vai construir a marca Botafogo, não se trata disso. Mas você precisa construir o campo de treino, as divisões de base, os métodos de trabalho, a estrutura que vai fazer o time brigar na parte de cima da tabela todo ano, para não ser um episódio como foi em 95 e depois passar 28 anos. Botafogo não merece passar 28 anos para depois ter que começar tudo de novo. O John Textor não pode ser um Emil Pinheiro, que botou o dinheiro, contratou jogadores e um dia falou assim: perdi o Campeonato do Flamengo, então eu vou embora e levo todo mundo junto comigo. Não se trata disso. Então, tem que ter um olhar sério, definitivo, de construir uma estrutura. Porque no dia que o Textor resolver vender o Botafogo será Botafogo, do mesmo jeito. E será o Botafogo de Cal Moreira, Zé Carlos, Leones e Valtencir, Carlos Roberto e Gerson, Roberto, Jairzinho e Paulo César. Será este Botafogo, com outros nomes e com a mesma capacidade de ser campeão todo ano. Leozão, pergunta aí pro PVC. Excelente, PVC. É bom debater com você, hein? Realizando um sonho. Tamo junto. Desculpa, Leozão. Eu sou chato, mas eu tenho que ir no argumento. Claro. Eu não vou no grito. No grito não serve para nada. A gente tem que ir no argumento. Se eu perder no argumento, perdi no argumento. Não tem problema nenhum. O debate não se ganha e não se perde. Sempre se ganha. Exatamente. Porque conhecimento é a única coisa que, quando você divide, aumenta. Por isso que eu sou seu fã. Tamo junto. Coração. Leozão, manda a pergunta aí pro PVC. Tirar do mute, peraí, tá no mute. Vai lá. Boa noite, PVC, é uma honra estar falando contigo aqui. Ele até tomou banho mais cedo hoje, o PVC, pra entrar aqui na live. Tentei botar a melhor roupa. Mas não é a melhor roupa, é branca. A melhor roupa é alvinegra, é camisa de estrada, calção preto e mas tá valendo, tá valendo. Tudo bem. A melhor roupa é camisa alvinegra, calção preto e meia cinza. Boa, concordo. Então, eu concordo com o que você falou sobre essa questão da pressão, mas, ao mesmo tempo, eu penso que o contrato é uma coisa que... A forma como o contrato foi amarrado pode ser uma coisa que venha com uma pressão nas entrelinhas. Então, eu queria saber de você se, de repente, esse contrato, do jeito que foi amarrado, não é um aviso do próprio Bruno Lage de que ele está vindo para o Brasil realmente para fazer um trabalho para dar certo e para, no final do ano, a gente poder comemorar, quem sabe, o título da Sul-Americana e o título brasileiro. Será que ele não se coloca essa pressão nele mesmo por conta desse contrato dele? Ele é casado e tem sogra? Tem. Acabou de ser pai recentemente. A sogra dele tem que idade? A sogra dele é jovem. Vamos pesquisar aqui. A sogra dele tem um Alzheimer? Opa! Não, eu tô brincando pelo seguinte, porque assim, vamos lá. O Vitor Pereira, quando chegou, com um pouco mais de 6 meses, deixou claro que ele vinha para ficar por um contrato até o final do ano. E eu acho que o grande pecado... Você vê que é muito engraçada a situação do Vitor Pereira comparada com a situação do Luiz Castro, né? Porque o Luiz Castro foi absolutamente fiel aos princípios dele, falou a verdade, disse que tinha um convite, avisou que tinha um convite, entendeu que cumprir o contrato era pagar a multa de rescisão e foi embora. E foi criticado, com a razão que a torcida tem, por ele ter ido embora. O Vitor Pereira cumpriu o contrato até o final e foi embora. O único pecado do Vitor Pereira foi ter dito que eu não vou ficar aqui porque minha sogra está doente. E a verdade, se ele tivesse dito a verdade ia doer mais, mas ia ser plausível. Ele devia ter dito o seguinte: olha, eu não vou ficar aqui no Corinthians porque eu não acredito que eu seja capaz de fazer o projeto que o Corinthians precisa, de rejuvenescer o time, de reformar o time e de ser campeão.
não vejo nesse momento a condição para fazer esse trabalho aqui no Corinthians. Então eu vou embora. Não acredito no projeto, então eu vou embora. Se ele tivesse dito isso, ia ter todo mundo ficar bravo, todo mundo teria ficado bravo com o Duílio, não com o Vitor Pereira. O que vai acontecer com o Bruno Lage... Só abrindo um parênteses, a campanha do Vitor Pereira foi muito boa. Muito boa. Que o vice da Copa do Brasil podendo ganhar. Com o desse ano. O elenco quarto colocado no brasileiro. Quarto colocado no brasileiro. E vice da Copa do Brasil. Foi muito bem. O único erro do Vitor Pereira foi ter mentido. Então vamos comparar os dois pontos. O Bruno Lage veio para uma situação parecida com a que o Vitor Pereira teve no Corinthians. Ele veio por um tempo um pouco menor de contrato, são 6 meses, mas ele vem deixando claro que ele se encantou pelo projeto, ele entende que nesse momento não tem uma proposta para ele na Europa, então ele entende, ok, o projeto é legal, eu vou, mas se tiver uma proposta daqui a 6 meses, eu estou livre. E aí cabe ao entendimento do papel que ele tenha no projeto, do tipo de pressão que ele tenha, porque uma coisa que tirou o Luiz Castro do Botafogo foi o dinheiro, claro que sim, mas não foi só não. O Luiz Castro me disse uma coisa que eu acho muito importante. Ele falou, eu passei um tempo muito feliz, depois perdi 4 jogos e não podia sair na rua. Depois eu recuperei, o time se recuperou e depois passou mais 4 jogos sem vencer e eu não podia sair na rua. E depois veio o final do ano, quase classificamos para a Libertadores, e quando nós recuperamos o estadual, entramos no estadual, planejando a temporada, e quando você se dá conta de que, nesse momento, a CBF anuncia que vale a vaga na Copa do Brasil. Então eu não classifico para semifinais do estadual, e eu não posso sair na rua, outra vez. Ele diz o seguinte... A coisa que eu mais quis no futebol a vida inteira foi o reconhecimento. E receber um convite do melhor do mundo, ele está se referindo ao Cristiano Ronaldo, é o reconhecimento. Eu não estou aqui absolvendo o Luiz Castro, eu estou só dando a versão que ele dá, que eu acho que é muito justa, de dizer, olha aqui, se eu ficar aqui no Botafogo e eu perder 4 jogos, os caras vão me jogar toda a responsabilidade pelos 4 jogos perdidos. E o reconhecimento também é o Cristiano Ronaldo me telefonar e dizer, vem para cá. Ah, mas o dinheiro não importa? Claro que importa. Mas o Cristiano Ronaldo liga para ele e fala assim, vem para cá que eu quero você me treinando. E a gente está numa fase, e não é do Botafogo. O Botafogo não tem culpa nenhuma disso. Eu estou falando do futebol brasileiro, em que o torcedor invade um motel para pegar o Luan, e aí o jornalista diz, mas ele ganha 800 mil reais por mês, há 3 anos. E o que isso tem a ver com ser agredido? O que isso tem a ver com ser agredido? E aí o Botafogo precisa voltar a ser campeão brasileiro. Mas quem está no Botafogo hoje não tem nada a ver com os últimos 28 anos. Então, estamos todos dentro de um sonho. Eu contei a história hoje mais cedo, a história do Nick Hornby. Deixa eu achar o livro aqui, cara. Esse livro é maravilhoso, cara. Deixa eu achar o livro. Aqui, achei. Esse livro é a versão em inglês. Esse livro é estupendo, que é o Febre de Bola. O Nick Hornby é o autor de Alta Fidelidade e é o autor de Febre de Bola. Febre de Bola é um livro que ele conta a vida dele a partir dos jogos do Arsenal. Uhum. E ele conta a partir da separação dos pais. E o pai dele leva ele para ver Swindon Town e Arsenal, final da Copa da Liga de 69, e o Arsenal perde. Aí 2 anos depois o Arsenal é campeão do Double, Copa da Inglaterra e Campeonato Inglês, e depois passa 18 anos sem ganhar. E aí quando ele abre o capítulo da temporada 88-89, que é a primeira que finalmente o Arsenal vence, depois de 18 anos sem ganhar nada, ele diz o seguinte, esse campeonato foi o mais dramático da história do futebol inglês, antes do Manchester City ganhar no último minuto com o gol do Agüero contra o Queen's Park Rangers. Em 89, o Arsenal não ganhava fazer 18 anos e liderou até março,
e depois o Liverpool, que era campeão todo ano, ultrapassou. E quando chegou na última rodada, o Arsenal tinha que ganhar em Liverpool, do Liverpool, por 2 gols de diferença, para empatar no número de pontos, empatar no saldo de gols e ganhar no número de gols pró e ser campeão. E o Michael Thomas fez o gol do título aos 46 do segundo tempo. Quando ele abre esse capítulo de 8889 aqui no Febre de Bola, ele fala o seguinte: passei metade da minha vida vendo jogos que não valiam nada. Ou melhor, jogos que, segundo a imprensa, não valiam nada. Porque o Arsenal, em novembro, já não tinha mais chance de título. Então, para a imprensa, não valia nada. E depois de 10 anos vivendo assim, acreditar em ser campeão é como acreditar em Deus. Você pode crer ou não crer. E se você acredita, não diga para ninguém. Porque ninguém vai entender por que você acredita. Isso é o Palmeiras de 93, é o Corinthians de 77, é o Botafogo de 89, é o Botafogo de 2023. Só com a diferença de que o Botafogo de 2023 abriu 10 pontos de vantagem. E ele não pode ser refém desses 10 pontos. O Botafogo tem que usar esses 10 pontos a seu favor e não contra si. Tipo, Bruno, olha aqui, se você perder o campeonato vai ser uma vergonha. Com todo o respeito e amor que eu tenho pelo Botafogo, sem ser botafoguense, mas com todo o amor que eu tenho pelo futebol, eu diria, cara, desculpa, se eu perder o título de 2023, não é um desrespeito, não é uma vergonha, porque o Botafogo não tem sido campeão. Então você vai manter uma história recente do Botafogo. É um orgulho se eu for campeão. Se eu for o primeiro campeão brasileiro pelo Botafogo em 28 anos, eu vou carregar esse orgulho pelo resto da minha carreira. Acho que essa é a resposta do Bruno Lage. PVC, sou teu fã. Vou guardar o livro. Pô, pode guardar e deu até vontade de ler esse livro. Deu vontade de ler. O livro é muito bom. Deu vontade de ler. Galera, chegando aqui agora, deixa um like, inscrevam-se aqui no canal. PVC tá em outra rede social, né, PVC? Qual a sua rede social, teu canal que você tá sempre postando? Não, eu não tô no YouTube, eu tô na Stages. A Stages tem um canal do PVC, canaldopvc.com, você vai ter acesso a Stages. A Stages é uma plataforma, eles não gostam que chamem de plataforma, mas é uma biblioteca de vídeos. Igual a minha biblioteca aqui, ó. É uma biblioteca só que de vídeos. E aí tem todos os vídeos ali armazenados. A gente tá fazendo um vídeo por dia, todo dia tem um vídeo. Eu estou gravando esse vídeo no início da semana, porque tem compromissos no resto da semana. Então, por exemplo, eu gravei amanhã sobre Botafogo e amanhã eu gravei sobre Flamengo e Atlético Paranaense. Não foi sobre Botafogo e Patronato Botafogo. Mas estou gravando um vídeo por dia. Na semana passada eu lembrei o vídeo do Botafogo, campeão da Copa Conmebol, que está pintado lá no muro de General Severiano, campeão da Copa Sul-Americana, 93. Campeão Sul-Americano. Campeão sul-americano. Porque a Copa Sul-Americana é a irmã mais velha da Conmebol, né? A irmã mais nova da Conmebol, da Copa Conmebol. Então, é o mesmo título. E a gente lembra que aquele título de 93 também começou de uma maneira inusitada, né? A gente dizia que era o pior time da história do Botafogo. William Bacana, Perivaldo, André Claudio Clay, Nelson Suélio, Marcelo e Alessio, Simval e Eliel. E o Botafogo foi último colocado do Campeonato Brasileiro e primeiro colocado da Copa Sul-Americana. E aquela história, ela merece muito respeito, porque foi o time que o Botafogo teve depois de perder todos os jogadores, porque o Emil resolveu ir embora. Os jogadores eram do Emil, não eram do Botafogo. E ele começou do zero. E ele montou um time que era uma situação delicadíssima, dificílima. E o Botafogo ganhou um torneio que ninguém acreditava. Campeão da Copa Sul-Americana. E é o embrião do título brasileiro de 95. Um time não tem nada a ver com o outro. Não tem nenhum jogador igual. Mas saiu do pior time, entre aspas, da história do Botafogo por maior orgulho botafoguense do século XXI. Do século XXI não, dos últimos 30 anos. Léo, seja bem-vindo. Manda a pergunta em PVC.
Nossa, não deixei você falar até agora, desculpa. Vai pular o Quintela mesmo? Não, Quintela já fez uma. Agora vamos fazer essa. Não fiz pergunta nenhuma. Que pergunta que eu fiz? Tá me quebrando aqui. Falou pra caramba. Tá bom. Beleza. Vai lá, Quintela, primeiro, vai. Então tá bom, vamos lá. PVC. Vou responder curto agora, hein? Então, bom. Nada, beleza. Espaço é seu, PVC, pode falar à vontade. Vamos lá, PVC. Eu sei que você gosta muito de tática, eu sou apaixonado por pensar o futebol também taticamente, enfim, entender um pouco mais sobre futebol. Gosto muito do futebol português. E eu queria entender com você se é que você tem memória desse Benfica do Bruno Lage de 2018-19. Porque, assim, é claro que o Bruno Lage, ele dá para ver que ele se adapta, né? Os trabalhos dele se adaptam. Do Wolverhampton é totalmente diferente do Benfica, né? Mas eu vejo, pelo menos, algumas similaridades do Benfica 2018-2019 para esse Botafogo 2023 como estrutura de jogo. Né? Aquele Benfica ali, ele jogava num 4-4-1, né? O pessoal 4-4-1-1. Né? O pessoal fala muito em 4-4-2, mas o João Félix ele fazia o papel que eu acho muito parecido com o papel 10. que o Eduardo faz em alguns jogos, né? Que ele é um 10, mas que pisa na área, mas que ao mesmo tempo vem construir o jogo. E eu queria entender com você, se você vê essa similaridade de jogo, o que ele pode aproveitar daquele Benfica, lembrando que ele tem o atacante dele agora, era o rival dele, e muito melhor do que o Seferovic, e digo isso com causa justa aqui, porque eu cobri a Suíça na Copa do Mundo 2014, vi o Seferovic jogar de perto, e o Tiquinho Soares é muito mais bola que o Seferovic, que era titular naquele time lá do Benfica de 2018-2019. O Tiquinho teve a melhor temporada dele em 2018-2019, quando o Porto era líder e ele assumiu o Benfica e tirou o Benfica da situação do quarto lugar e foi brigar. Você sabe que, assim, eu não sou benfiquista. Eu costumo dizer que eu só tenho compromisso com um clube e uma mulher na minha vida. Só. São as duas coisas que eu tenho compromisso. Eu posso torcer para o Benfica num ano e para o Porto no outro, dependendo. Mas meu avô, português, seu Alexandrino, me ensinou que o Belenenses foi campeão português em 1946, jogando com Célio Vasco e Feliciano, Amaro Gomes e Serafim, Mário Coelho, José Pedro, Andrade, Quaresma e Rafael. E eu aprendi esse time de memória por causa do meu avô. E eu nunca fui olhar para ver se... Posso te interromper, claro. Você? Meu avô também se chamava Alexandrino, por incrível que pareça, também português, mas a família é do norte, então torcedor do Porto desde pequeno. Meu avô era belenense, porque meu avô era do Conta. E meu avô me deu camisa portuguesa e tudo mais, mas não colou. E eu perguntava pro meu avô tinha um Chevette gordivinho, com o escudo do Belenenses na frente, e eu perguntei um dia para ele, já adulto, vô, se jogar Belenenses e Portuguesa, tu torces para quem? Aí ele respondeu, eu torço pro Belenenses, pá. De modo que eu percebi que a Portuguesa é o segundo time de todo mundo, inclusive de quem torce para a Portuguesa. Meu avô torcia pro Belenenses contra a Portuguesa. Já falei isso pro Flávio Gomes. Eu acho que ali o mérito do Bruno Lage foi, ele fez um 4-4-1-1, que é a posição do Eduardo. Eu tenho definido o Botafogo num 4-4-2, com o Eduardo como atacante, mas é uma sutileza, né? Porque eu não acho que é um 4-2-3-1, eu acho que é um 4-4-2 ou um 4-4-1-1, e a nomenclatura não tem importância, a gente está entendendo a mesma função do Eduardo. Quando tem a bola, ele encosta no Tiquinho, quando perde a bola, ele volta marcando o volante, à frente da linha de 4, e o ponto central é que o bloco se move igual. O tempo inteiro o bloco se mexe íntegro. E esse é o ponto central. Acho que aquele Benfica era parecido com isso. Mas ele tinha que fazer uma reforma, num período de crise, porque era o final do período do Rui Vitória. O Rui Vitória é um bom técnico que teve a sorte de pegar um clube espetacular. O Benfica virou um clube espetacular antes da saída do Luiz Felipe Vieira por corrupção. E aí ele está se passando de novo por um processo de reconstrução, com o Rui Costa como presidente. Eu tenho um tio-avô chamado Antônio, que dizia, é benfiquista doente, já faleceu, e que era benfiquista doente. Eu gosto do Benfica por causa disso, mas eu não sou benfiquista. Eu lembro do meu tio.
E lembro dos Benficas por causa disso. Porque eu gosto de futebol internacional, mas eu gosto de futebol. Mas ali era um período de transformação. Então, era um período um pouco emergencial, como de certa forma é aqui. Então, ele entender o que ele chega, entende o que ele tem, entende o que ele pode potencializar. Talvez o Matheus Nascimento, não para ser titular, talvez ele pense no Matheus Nascimento pensando, vem cá, o João Félix jogava pela esquerda e ele puxou o João Félix para 10. Talvez ele chegue e olhe o Matheus Nascimento e diga, Matheus, vem jogar aqui de Bebeto um pouquinho, vem. Pode ser bom para ti. E ele pode conseguir tirar coisas dali. Mas a gente vai ter que ver ele chegar, entender como vai ser, entender que ele vai ter ele precisa ter a sabedoria de conhecer, de saber a particularidade deste momento do Botafogo, a ansiedade do povo botafoguense, a possibilidade que esse momento permite e a sabedoria de não criar atritos e conseguir criar algodões entre os cristais para manter esse momento e seguir até dezembro. Léo, agora é sua vez. Quintela agora fez a pergunta. Nosso querido amigo Thiago Quintela fez, agora é sua vez. Leonardo Dantas, pode fazer sua pergunta para o PVC. PVC, você pode esticar um pouquinho seu tempo aí? Tem como? Vamos lá. Meu sobrinho está aqui na sala, mas tudo bem, vai que vai embora já. Fala para ele ir embora mais tarde. Manda ele dormir aí, tem colchão para ele. Vai não. Vai lá, Léo. Lembrando que as esticadas do Thiago não são esticadinhas, né? Mas não cai na dele, não, PVC. Não cai na dele, não. A plaquinha de Copa do Mundo, PVC. A gente acelera. Corinthians joga 9h30, vamos lá. Ah, tá beleza. Então, até o Corinthians tá liberado? Então a gente... Não, mais ou menos. Não faz isso com o PVC, não, cara. Vamos 15 minutos mais. Vamos até umas 15:09. Vamos lá. Ah, show. Mas vamos lá. Boa noite aos companheiros do canal PVC. Um prazer imenso poder falar com vocês, que como todos aqui do canal, sou seu fã também e é uma honra dividir a tela contigo. Tá bom, você estava falando aí da questão do Bruno. E eu tenho lido de alguns torcedores uma preocupação dele chegar querendo mostrar a cara dele e desandar o time. O que a gente pode esperar dele? Léo, entrou no mute. Não tem problema, eu entendi a pergunta. Vamos lá. O futebol brasileiro é muito engraçado, né, Léo? O futebol brasileiro é muito engraçado. O futebol brasileiro, quando demite técnico na segunda posição, tá tudo bem. Mas quando o técnico pediu demissão e foi embora, você tem que trazer outro cara, você nossa, ele vai mudar tudo. É muito louco. A gente é muito maluco. É assim, eu sou sempre... Não é proibido mudar de técnico. Mas a gente tem no Brasil uma epidemia de mudança de técnico. Se você pensar que de 59 para cá, estou considerando o campeonato unificado, eu sempre fui contra a unificação, mas uma vez unificado, a gente precisa contar a história do futebol brasileiro de algum jeito. Pedro Álvares Cabral descobriu ou invadiu o Brasil? Bom, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500, não foi? Então a gente precisa contar essa história desse jeito. Se a CBF definiu unificar, então está unificado. São 67 campeonatos brasileiros, considerando os 3 que tem 2 campeões. Estou incluindo o Flamengo e Sport em 37. E de 67 campeonatos, 15 foram vencidos por técnicos com 2 técnicos, por times com 2 técnicos diferentes. Quer dizer que 87% dos campeonatos brasileiros foram vencidos por um time que teve um técnico só. Mas nós temos 23% disso, 22,5%, que foram vencidos com 2 técnicos. Né? Então, vamos lá. Então, aqui não tem que ser um drama. Principalmente porque o Botafogo perdeu o seu treinador, mas manteve a filosofia. Em tese, segue a questão. A gente vai ter que ver. Eu acho que o Botafogo escolheu um técnico que mantém a filosofia e escolheu um técnico com mercado na Premier League e escolheu um técnico que comprou um projeto. Se ele comprou esse projeto, ele tem que ter entendido qual é o projeto.
Ele precisa ter entendido qual é o momento. É claro que ele só vai entender exatamente qual é o momento quando ele pisar, começar a morar na Barra da Tijuca, provavelmente onde vai morar, e passar ali por um botiquinho, um quiosque qualquer, e o cara falar: Bruno, nós temos que ser campeão esse ano. E aí ele vai perceber que tem uma aflição, uma ansiedade, uma angústia. E fala: peraí. Como é que eu vou lidar com isso daqui? Eu acho que amanhã já vai sentir isso na coletiva, PVC. Claro que vai. Vai sentir. PVC, você acha que houve uma... Pegando o nosso lado agora de jornalistas, não a gente que, no meu caso, que sou perfil segmentado, que acompanha o Botafogo de uma maneira mais direta, mas do geral, em relação à avaliação inicial do elenco do Botafogo, onde todos colocavam como um time, todos não, né, a maioria, como um time que queria brigar do meio para baixo da tabela, pegando por base o Campeonato Carioca. Você não acha que colocaram o Botafogo alguns degraus abaixo do que realmente ele poderia fazer nesse Campeonato Brasileiro, em relação à capacidade do seu elenco? Eu acho que a gente repete, a gente está criando muitos chavões, muitos clichês entre nós, sabe? E é muito maluco como você entende que é muito democrático pensar de maneiras diferentes, mas quando você cria um pensamento diferente, as pessoas olham assim e falam: como? Então você começa a criar clichês do tipo: estadual não é parâmetro. Não é parâmetro nem para o sim nem para o não, né? Porque dos últimos 10 campeonatos brasileiros, vamos lá, 13, o Corinthians foi campeão estadual e não ganhou o brasileiro. O Cruzeiro, campeão brasileiro, não ganhou o estadual. 14, o Cruzeiro, campeão brasileiro, ganhou o estadual. 15, o Corinthians, campeão brasileiro, não ganhou o estadual. 16, o Palmeiras, campeão brasileiro, não ganhou o estadual. 17, o Corinthians, campeão brasileiro, ganhou o estadual. 18, o Palmeiras, campeão brasileiro, não ganhou o estadual. 19, o Palmeiras, campeão brasileiro, ganhou o estadual. O Flamengo. 20, o Flamengo, campeão brasileiro, ganhou o estadual. 21, o Atlético, campeão brasileiro, ganhou o estadual. 22, o Palmeiras, campeão brasileiro, ganhou o estadual. Então, dos últimos 10 campeões brasileiros, 7 ganharam o estadual. E a gente continua dizendo assim: estadual não é parâmetro. Então, se não é parâmetro para o sim, mesmo com 70% dos campeões estaduais, dos campeões brasileiros dos últimos 10 anos, ganharam o estadual. Mas se não é parâmetro para o sim, então não é para o não. Por que o Botafogo começa o ano projetando que o estadual é preparação, abre mão do estadual, no meio do caminho percebe que, nossa, mudaram uma regra aqui eu dancei, porque se eu for tão mal no estadual quanto eu projetei, eu não vou nem sequer para a Copa do Brasil? E aí começa o brasileiro e vai muito bem, e você vai dizer assim: mas é porque estadual não é parâmetro. Não, estadual não é parâmetro nem para o sim, nem para o não. A temporada brasileira era toda entrelaçada. A temporada do Brasil é um enduro de regularidade, não de velocidade. Se fosse enduro de velocidade, o Flamengo ganharia tudo. Mas é um enduro de regularidade. Você tem um monte de obstáculo no caminho. Você tem um obstáculo de corrida de 400 metros, aí você para e tem uma ladeira, aí você sobe, desce, tem uma piscina, tem uma lagoa no meio do caminho, tem tudo no meio do caminho. E aí o Botafogo conseguiu se projetar com o susto de que não vai para a Copa do Brasil e conseguiu montar um início de temporada com uma preparação física, técnica adequada para começar bem o campeonato. E tática, que é o que o Luiz Castro diz. O time tem o bloco tão montado que, na opinião dele, hoje lá de Riad, na Arábia Saudita, onde eu jamais moraria, tem a ideia de que nenhum time tem tanta chance de ganhar o brasileiro quanto o Botafogo. O Luiz Castro diz isso. Ele falou pra você conversou com ele, né, PVC? Você bateu um papo com ele. Duas vezes nos últimos 10 dias. Depois que ele foi. Você acha que o pessoal lá da Arábia será tolerante com ele como o John Textor foi?
em relação a resultados ruins? Ou o Cristiano Ronaldo, será que tem esse peso para segurá-lo em relação a resultados ruins? O Textor não é tolerante com ele. Você acha que não, segurando ele 3 vezes em relação a possível demissão? Olha só, Thiago. São muito de 10 milhões. Acho que tem uma questão de business financeira também muito mais que tolerância. Não é só isso. Não é só isso, Leozão. Assim, a gente tem uma mania. O Brasil começou a dizer assim. Outro dia eu mandei uma mensagem para Paulo Andrade, meu amigo querido. Falei, Paulo, não é. Acho que as pessoas começaram a falar assim. Agora que os clubes na Europa têm donos, estão demitindo mais rápido. Eu falei, Paulo, esse ano a Inglaterra tem um recorde de demissões, 13 em 38 rodadas. Foi um recorde, porque pela primeira vez na história, o Chelsea trocou de técnico 3 vezes, teve 3 técnicos na mesma temporada. Então, com isso, a Inglaterra bateu um recorde e chegou a 13 mudanças de técnico em 38 rodadas. O Brasil, no ano passado, teve 28. O recorde na Inglaterra são 13. Foram 28. Cara, o absurdo. Qualquer emprego no Brasil, 3 meses é período de experiência. O técnico é um veterano no cargo. Cara, como é que você vai trabalhar em 24 jogos? O Santos, nos últimos 3 anos... O Santos vai jogar contra o São Paulo domingo. Olha a pesquisa que eu fiz hoje, que é eu adorei. O Santos vai jogar o 8º clássico contra o São Paulo. Nos últimos 8 clássicos, Santos e São Paulo, o Santos vai ter o 8º técnico diferente. Loucura. Sopa de futebol brasileiro, né? Cara, e a gente acha que tá certo. Aí o cara fala assim, não, mas essa é a cultura do futebol brasileiro. Não, é o analfabetismo do futebol brasileiro. Porque como é que você monta um trabalho? Você já imaginou se você... A gente acha tudo lindo no futebol. É assim mesmo, a cultura do futebol brasileiro. Já imaginou se você tivesse 3 chefes em 3 meses? Já pensou isso? Loucura. Você chega um dia no trabalho e o cara fala assim, eu quero que você faça isso. O outro dia, 2 semanas depois, chegou outro chefe e fala assim, não, o que você está fazendo, eu não quero que você faça. Faz outra coisa. Não faz sentido isso. Então, assim, o que o Textor fez com o Luiz Castro? O Textor acreditou no trabalho do Luiz Castro. É simples assim. E ele precisa acreditar no trabalho do Bruno Lage. Por que ele contratou o Bruno Lage por 6 meses, então? Porque ele acredita que o Bruno Lage vai apostar no trabalho e vai permanecer no ano que vem. E se não permanecer, ele vai ter uma solução intermediária para ter um técnico com a mesma filosofia depois. Mas só pode ser esse o ponto. O Vasco contratou o Ramon Dias hoje. E eu escrevi que eu acho que existe uma diferença fundamental entre o Ramon Dias do Botafogo e o Ramon Dias do Vasco, que é a saúde. Graças a Deus, ele está com a saúde em dia. Né? E no Botafogo ele passou 3 jogos sem poder se sentar no banco de reservas, porque ele fez uma cirurgia para extrair um tumor benigno da tireoide. Então, temos uma explicação do porquê que o Ramon Dias deu errado. Mas, vamos lá. O Vasco contrata um técnico que 2 anos atrás, por uma questão de saúde, que eu respeito profundamente, não deu certo no Brasil. O Botafogo contratou um técnico que tem mercado na Premier League. Vai dar certo? Não sei. Ninguém sabe, não tem bola de cristal. Exatamente. Acho que é o único treinador que já treinou na Premier League fora o Filipão, né? Acho que fora o Filipão. No Brasil. Leozão, sua pergunta para o PVC. Então, queria aqui, continuando na questão do Bruno Lage, né? Muita gente fala, e você tocou no ponto que eu estava pensando aqui, muita gente fala na questão do João Félix, e já vi gente comparando, não exatamente igual, mas comparando a situação do João Félix com a situação do Matheus Nascimento atualmente. Lógico que a gente espera que o Bruno Lage chegue no Botafogo e mantenha o trabalho, mas sobre o Matheus Nascimento, já que o Bruno Lage tem essa expertise também de trabalhar com os jovens.
Você acha que o Matheus Nascimento, que é o grande ativo do futebol do Botafogo, você acha que tem como o Matheus Nascimento ganhar uma oportunidade e nas mãos do Bruno Lage conseguir potencializar o seu futebol? Não é importante, Lesão. Não é importante isso. Isso é importante para o Matheus Nascimento. Não é importante para o Botafogo. O importante do Botafogo nesse momento é tentar ser campeão brasileiro. Dá para ser? A gente vai saber lá na frente. Se o Matheus Nascimento vai ajudar mais do que ajuda hoje, ótimo para o Matheus Nascimento e para o Botafogo. Mas a pergunta do Botafogo, nesse momento, é: o Matheus Nascimento é um jogador de 18 anos. Você já reparou o absurdo que o Santos fez ao vender o Ângelo para o Chelsea? Não a venda. Estou discutindo a venda. O Santos precisa de dinheiro, tem uma proposta financeira importante, vendeu o Ângelo. Aí o Santos foi justificar por que vendeu o Ângelo. Aí disse assim: porque ele tem muitos altos e baixos, ele não consegue ter um nível de regularidade. Ele tem 18 anos. Ele tem 18 anos. Nem o Neymar tinha esse nível de regularidade com 18 anos. O Vanderlei Luxemburgo botava ele no banco de reservas e dizia que era o filé de borboleta. Então, calma, cara. Com 18 anos, quem tinha regularidade era o Pelé, no Santos. O Coutinho. É claro que você pode ter um jogador de 18 anos que seja muito regular, brilhante, todo dia, assim. Todo dia nota 10. Pô, esse cara é um gênio. Uma pessoa de 18 anos não tem regularidade. Um ser humano de 18 anos não tem regularidade. Um dia ele vai muito bem, outro dia ele faz uma bobagem. Eu tenho 53 e tem dia que eu faço merda. Então, cara... Principalmente alguém que pulou algumas etapas na formação para entrar logo no time profissional, né, PVC? Exatamente. Então, assim, cara... Aí eu vou dizer assim, eu vou vender o Matheus Nascimento, por exemplo. O Botafogo não fez isso. Porque ele não tem regularidade. Cara, ele tem 18 anos de idade. E mais, ele chegou aos 17 como salvação de um clube. E hoje não tem... não precisa mais ser salvação. É como você pensar no Hendrick no Palmeiras. Não, o Hendrick é um jogador que tem que... pulou etapas, tem que voltar. Porque voltar, cara... 6 meses atrás, estavam dizendo que o Hendrick tinha que ser titular. Aí depois a gente fala que ele tem que voltar para a base. Cara, o cara vai pirar. O cara com 16 anos já pira, porque ele virou um fenômeno milionário. Aí ele diz assim, um dia ele tem que ser titular, no outro dia ele tem que voltar para a base. O torcedor colocou aqui agora, usou o exemplo do Jefinho. O Jefinho tem 23 para 24 anos. O Matheus tem 19, fez 19 agora. 19 agora, Ele é de 2004. Até o Matias Segovia, que é uma criança, é mais velho do que o Matheus Nascimento. O Segovia tem 20 anos. O Zico foi campeão como titular a primeira vez no Flamengo, como titular, aos 21. Uhum. Em 74. Ele foi campeão em 72, tinha 19. Mas ele não era titular do Flamengo em 72. Ele foi campeão como titular a primeira vez com 21. Exatamente. E o Zico é um fenômeno. Quintela, você. Não, e brilhante a dedução aí do PVC, até porque você pega assim, Vinícius Júnior, por exemplo, ele tem 22 anos e com 18 brincavam se ele não seria o novo Negueba, porque se duvidava do potencial dele. Então, às vezes, se faz falsas comparações assim, e, cara, para um jogador de 18 anos ser brilhante é muito fora da curva. Tem que ser muito fora da curva. Tem que ser fora. E as pessoas não entendem que, né, dentro do nosso ambiente aqui, Botafogo, até quando a gente está conversando sobre Matheus Nascimento, o chato do torcedor, que é totalmente movido pela emoção, é perceber que quando a gente exalta o Matheus Nascimento, não está querendo dizer que ele vai ser o maior jogador de todos os tempos. E sim que ele pode ser, tem boas chances de ser, um grande jogador, mas não necessariamente vai ser, pode ser, tem um potencial para. Isso não significa que será. Né? Quantos jogadores a gente também não viu potencial e não viraram? Né? A gente tem vários casos. O Garrincha foi campeão pela primeira vez. O Garrincha foi campeão no Botafogo aos 24. Uhum. E quantos outros jogadores também não amadureceram nessa época mesmo, 24, 25 anos, se tornaram grandes jogadores também. Mas, o Arthur enfim, aparece no Grêmio, se eu não me engano, com 22 anos. Acho que não, acho que ele tinha menos. Mas assim, mas também ele já tinha passado por maus bocados ali. Pelo Grêmio B e tal, depois que ele vai e surge.
Vai lá, Quintela. Então, PVC, falando agora sobre o elenco do Botafogo, né? Tirando perspectiva de título, não vou entrar nesses pormenores, né? Mas a montagem, principalmente da segunda janela de transferência do ano passado, ela é muito interessante, porque o scout faz realmente um trabalho que hoje a gente vê que é um trabalho de excelência, né? De pensar jogadores, às vezes, ali que vieram final de contrato, ou vieram muito baratos, né? Eu queria que você fizesse uma análise, ainda que não precisa ser tão profunda, pode até ser um pouco superficial, desse elenco do Botafogo, numa comparação nível Brasil mesmo, né? Se a gente não se aprofundar no elenco, se a gente pelo menos falar do time, eu acho que dá uma boa perspectiva em relação a isso, né? De um goleiro de top nível, de zagueiro hoje que está brigando por vaga na seleção, a gente fizesse um apanhado do elenco do Botafogo, se você pudesse fazer uma análise em cima disso, PVC. 3 semanas atrás, o Palmeiras era apontado como o melhor time do Brasil. E ninguém apontou o Palmeiras como o melhor elenco do Brasil. Eu gosto muito de uma frase, que é minha, pode estar errada, que é, e você entende que tem um superlativo aqui, tem uma hipérbole, que é: time bom consagra jogador ruim. Time ruim enterra jogador bom. E o Hugo é o melhor exemplo desse momento. Eu faço sempre a prévia da rodada com informações e palpites. Eu gosto muito das informações, ou seja, a Botafogo ganhou do Bragantino nos últimos 2 jogos. No ano passado ganhou em Bragança e ganhou no Rio. Tá? Retrospecto. O primeiro jogo da história, curiosidade, o primeiro jogo da história, Valdir Espinosa era técnico do Botafogo e Vanderlei Luxemburgo do Bragantino. Deu Bragantino 2-1 no Rio. Eu gosto dessas informações e eu gosto muito de... Por que eu faço isso? Porque eu fazia a apuração e botava no papel para não correr o risco de dizer fulano, tem o Sport, tem fulano. E aí descobri que o Sport tinha um jogador com cartão amarelo, que eu tinha citado como possibilidade de ser sucesso naquele jogo do fim de semana. Então eu comecei a fazer minha ronda, eu fazia no papel, sulfite. Aí um dia eu falei, cara, eu tenho blog, por que eu não ponho isso aqui? Aí eu comecei a colocar ali, compartilhar o meu conhecimento, que, claro, muitas vezes vai faltar uma informação, vai ter um time que não vai estar exato, não tem problema. Eu gosto de fazer, porque é o meu exercício que eu compartilho. Tá. Eu comecei a falar isso aqui. Qual era a pergunta mesmo? A gente estava falando sobre o time do Botafogo, né? Sobre uma avaliação do time do elenco. barra elenco do Botafogo. E aí na sexta-feira passada, eu fui montar o Botafogo que ia jogar contra o Grêmio. E o Marçal não está mais machucado, eu escalei. Rafael machucado, Lucas Perry, Di Plácido, Adelson Cuesta e Marçal. E aí, quando saiu a escalação, tava o Hugo. Eu falei, cara, tá o Hugo. E aí o Marçal entrou no segundo tempo. Eu falei, o Marçal não tá bem ainda fisicamente o suficiente. Mas por que ele escalou o Hugo? Porque ele confia. Por que ele confia no Hugo? Porque embora o Hugo não seja o Marçal, hoje o Botafogo é uma engrenagem. Então, time bom consagra jogador ruim. E eu não tô falando que o Hugo é ruim. Tem uma hipérbole. Time bom consagra jogador ruim. Time ruim enterra jogador bom. Isso faz com que hoje a torcida do Botafogo confie no Luiz Henrique, como não confiava. Confia no Vitor Sá. Confia no Júnior Santos, como não confiava. E adora o Segovinha. Sabe que não tem um centroavante de reserva pro Tiquinho, mas sabe que o Eduardo pode fazer falso 9. E se entrar o Matheus Nascimento, tudo bem. É esporádico. Sabe que a dupla de volantes é Marlon Freitas e Tietê, mas se tiver que jogar o Danilo Barbosa, não é igual, mas funciona. Time bom consagra jogador ruim. Hoje o Botafogo é um time bom. O elenco não é o melhor elenco do Brasil, mas as engrenagens funcionam. Então o Botafogo tem elenco. Pode ter um cansaço em algum momento, mas tem elenco. PVC, antes do Léo Dantas, você acha que nessa parte de elenco bom ajudar jogador mediano e ruim, Botafogo, você, nessa sua trajetória, nesses últimos 30 anos, perdeu bons jogadores por causa disso? Você, analisando os jogos do Botafogo, jogadores que surgiram, a gente vê o caso do Matheus Fernandes, que hoje brilha no
Red Bull, tá bem no Red Bull, depois de uma passagem apagada pelo Palmeiras, entre outros jogadores. Isso atrapalhou o Botafogo muito, de uma maneira absurda nos últimos 30 anos? Sem dúvida. Mas não foi só o Botafogo. Muito time em crise perdeu um jogador importante. Você vê o jogador médio, João Pedro, lateral direito, está no Grêmio. Fracassou no Palmeiras, teve até bons momentos, era muito menino, não ficou. Cara, eu encontrei o jogador ontem, almoçando. Ele veio tirar foto comigo. Falou assim, posso tirar foto com você? Eu falei, pode. Eu olhei pro cara, gordinho, rosto gordo, negro, cabelo preto, encaracolado. Ele falou, eu joguei no Santos. Eu falei, Glauco! Ele falou, isso! Eu vim trazer meu filho para fazer teste aqui. Que legal! Aí eu falei, eu lembro de você, eu falei para ele, eu fiz um Santos e Palmeiras, eu vi um Santos e Palmeiras no Alambrado do Pacaembu. Santos e Palmeiras, você era a grande promessa do Santos. 10 do Santos, você foi 10 do Santos. Cara, você era habilidoso. Ele fez... Ficou todo empolgado. Joguei no União São João com o Roberto Carlos. Eu lembro, cara. O Glauco era muito habilidoso. Muito habilidoso. Aí eu falei para ele, cara, você era habilidoso, você era bom jogador. Se você tivesse caído no São Paulo naquela época, talvez tivesse virado craque. Você caiu no Santos, que naquele momento não estava no momento bom. Acontece muito isso. Assim, não é o futebol só, é a vida, cara. É o cara certo no lugar certo, na hora certa. Léo Dantas, você. Bom, PVC, o lado pessimista da torcida do Botafogo acha que tem que jogar a Sul-Americana inteira a partir de agora com reserva para focar no Brasileirão. E o otimista acha que o time é bom e que dá conta dos 2 torneios a 1000 por hora. Você, no meio da balança, com mais racionalidade, como fazer esse equilíbrio? É rodar o elenco, poupando jogadores específicos em cada jogo? Acha que a Sul-Americana consegue sustentar, pelos cruzamentos que o Botafogo tem, um time mais próximo do reserva? Como equilibrar isso até o final da temporada? E só um detalhe nesse PVC, Botafogo chegou, tá? Na Argentina. O pessoal tá perguntando no chat aqui, chegou normalmente. Tá lá, já tá no... Tá em já Paraná. Não, já chegou. Paraná. Tá em Paraná, já tá em Paraná, tranquilamente. Mas não peguem mais o da Sideral, não, pelo amor de Deus. Dá dor de cabeça. Na boa. Ali em Paraná tem o Rio Paraná, é bonito. Ali tem o Rosário, Santa Fé, tem o Rio Paraná, que desce, atravessa o continente e vai até Rosário. Eu conheço Rosário, não conheço Paraná nem Santa Fé, mas é pertinho ali. E o Patronato perdeu só 2 jogos esse ano no estádio onde vai jogar, né? Jogou um dos 3 jogos da Libertadores em Paraná, que foi contra o Melgar. Os outros 2 jogou em Santa Fé. Mas no estádio dele, ele ganhou do Melgar. Ganhou 5, empatou 1 e perdeu 2 esse ano. Acho que o jogo é difícil por causa do estádio pequenininho, do gramado ruim. Vai ser ruim por causa disso. Vai ser difícil por isso. Como é que dizia o Tevez? Qual é a pergunta? Como equilibrar o elenco com as 2 competições? Se usa só reserva na Sul-Americana, se poupa algum só, se não poupa. Sabe, eu não sou supersticioso, porque dá um azar desgraçado. Basicamente por isso. Mas eu acho que tem que pegar semana a semana. Tem que tentar ganhar os 2, cara. Se você abriu 10 pontos no Brasileiro, dá para tentar ganhar os 2. E aí vai depender. Se você chegar numa semifinal contra o São Paulo e a distância não for de 10, for de 5, o time está desgastado, você entendeu que precisa cuidar da distância do Brasileiro, aí põe o time em reserva, abre mão da Sul-Americana. Mas se você tiver um time que está brigando ali, você vai ver, o Eduardo está desgastado, mas o Tiquinho está bem, joga o Tiquinho com o Matheus Fernandes por trás, eventualmente. E você vai descobrir, o Tele falava uma coisa que eu adoro, que é o jogo que você acha que não tem nada para ver, é o jogo que você mais descobre coisas.
Às vezes você coloca um time em reserva porque você acha que eu preciso descansar meus titulares e você descobre alternativas. Se você tira o Di Plácido e coloca o Rafael, e o Rafael vira titular. Aí o Rafael voltou e ao melhor nível dele e machuca. E você descobre que o reserva do Di Plácido... você descobre o Hugo. Você perde o Marçal e põe o Hugo para jogar e descobre que no quinto jogo sem o Marçal, o Hugo serve. Entendeu? Então, eu acho que tem que ser esse o cenário. Nesse momento, o Botafogo tem que tentar ganhar o Brasileiro. Sem ser refém desta história. Ou seja, aquilo que o Thiago perguntou primeiro. Ô Bruno Lage, você acabou de chegar aqui. Se você perder o campeonato, você vai ser um fracasso? Peraí, eu sou líder 10 pontos na frente. Que negócio é esse? Entendeu? Não crie pressão onde não existe. Tem um momento para festejar. E a expectativa de poder festejar no dia 3 de dezembro. Ou antes, né? Ou antes. Espero que seja agora. Não cria o problema onde ele não existe. Vai chegar um momento que vai ter um problema. Pô, o Eduardo tá machucado, o Marçal machucou de novo, o Adelson não tá bem. Como nós vamos fazer aqui na Sul-Americana? Vai jogar o Felipe Sampaio, vai jogar o Hugo, vai jogar o Matheus Nascimento, ou vai jogar o Danilo Barbosa por trás e fazer um 4-1, 4-1, e você mexe no sistema, e vai ser... Não adianta ficar pensando, você vai contratar o Messi? Não vai. Qual é o elenco que tem? É este. Vai ser esse que vai ter. Então você tem que entender semana a semana. Quem tá bem, quem tá desgastado. Quem precisa ser poupado, quando precisa ser poupado. Dá para fazer isso. Dá para fazer. O elenco é o melhor elenco do Brasil? Não é. O elenco ganha 1/3 ou 1/4 do que paga o Flamengo. E pode ser campeão brasileiro da Copa Sul-Americana. Já imaginou no mesmo ano? Você que é alvinegro comemorou 93 Copa Conmebol e 95 brasileiro. E já foi uma festa. Imagina ganhar Sul-Americano e brasileiro no mesmo ano. Mas não vai ganhar em fevereiro. Campeão em fevereiro é só a escola de samba. Eu tô com dificuldade de imaginar um que dirá os dois, PVC. Por isso que eu defendi o Vitor Pereira no Botafogo. Ele teria perdido todos os títulos com o Flamengo e teria ganho todos os títulos com o Botafogo. Imagina esse cenário. Você sabe que a melhor história que tem no Vitor Pereira para mim, já contei algumas vezes, não sei qual de vocês ouviu essa história. Eu morei 6 anos e meio no Rio e voltei para São Paulo. E eu moro na Rua Fábio, na Vila Romana, pertinho do meu apartamento aqui, tem um botequim chamado Tribunal. Tribunal. Sugestivo nome, Tribunal. O Flamengo tinha perdido para o Al-Hilal e estava na decisão em 3º e 4º lugares. E eu fui almoçar no Tribunal. Encostou perto de mim um garçom chamado Diego. Encostou e falou assim: ô PVC, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Qual é o seu nome? Diego. Ah, Diego, tudo bem? Que time você torce? Corinthians. Aí começa o jogo do Flamengo e o Diego do meu lado. Gol do Al-Ali, desse 3º e 4º lugares. Aí o Diego fala assim: Falei: que foi, Diego? Se o Flamengo não foi campeão do mundo com Jesus, vai ser com esse Judas aí? Muito bom. Gente, última rodada aqui de perguntas pro PVC, senão ele vai ficar, o horário já tá aqui, já levantou a plaquinha. Acho que já foi, já foi. Tem uma hora combinada aqui. Vamos nessa. Vamos lá. O PVC, você encara que esse pensamento do Botafogo para essa janela de transferências, de talvez hoje buscar um lateral direito pela contusão do Rafael, o Botafogo tá indo para esse caminho de crescimento semestre a semestre. Tá certo de não... Como tem muita gente, tem muito torcedor que defende, não, é chance de título brasileiro, tem que gastar, tem que contratar um reserva pro Tiquinho Soares. E não pensar no dia de amanhã. É o correto que o Botafogo tá fazendo, de ir crescendo semestre a semestre, sem ter que agora ir pro all-in de, vou contratar um reserva pro Tiquinho de R$900 mil por mês e talvez ferrar a temporada 2024? E outra pergunta também,
E se esse campeonato aconteça o que acontecer, marca o ressurgimento do Botafogo para o cenário do futebol brasileiro. O Botafogo voltou a ser respeitado por todos pelo que está fazendo nessa temporada. Ano que vem, a visão de todos os adversários será outra em relação ao clube? Não, vamos pensar aqui. Vou pegar um exemplo. Palmeiras, 2015, tá? O ponto de virada do Palmeiras foi 2015 ganhar a Copa do Brasil. Se o Palmeiras em 2016 fosse 12º colocado do brasileiro, tinha voltado ao respeito? Ganhando a Copa do Brasil? Aí o Palmeiras foi... Então, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil de 15 e foi campeão brasileiro de 16. Se ele ganhasse a Copa do Brasil de 15, que foi o ponto de virada, e fosse 12º colocado em 16, não tinha voltado ao respeito. Então tem um processo de ano após ano. O Botafogo de 95 era respeitadíssimo. E em 96 na Libertadores foi respeitadíssimo. Mas em 97 ele já não era tanto. E o grande desafio do Botafogo é não ser o Botafogo de 89, 90, 91, 92. Porque em 93 ele não era respeitado. Ele ganhou a Sul-Americana, o Conmebol. É diferente. Mas em 93 ele não era respeitado. Ele tinha perdido todos os jogadores. Mas em 95 ele era respeitado. Mas em 98 ele era visto como um clube grande, bloco médio. E em 2099, que foi o caso do Sandro Hiroshi, que eu acho que o certo era o Botafogo ficar na primeira divisão e não cair, porque o Gama foi a justiça comum e não tinha que ir. Pela média, o Botafogo ganhou na justiça porque tinha que ganhar, na minha visão. Defendi isso na época. Mas assim, em 99 e 2000, não era o Botafogo de 95 mais. Não adianta ser campeão brasileiro de 2023 e ser desrespeitado em 2026. Então, é uma construção de reputação. Nós estamos em 1957. Adalberto, Tomé e Beto. Servírio, Jardim e Pampolini. Garrincha, Edson Quarentinha, Didi Zagallo. É esse o ponto. 57 virou 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. É esse o ponto. É isso que tem que acontecer. Esse aqui é o ano zero. Esse aqui é 1957. O Botafogo já era gigante desde 1907. Mas 57 encerrou o período 48 e 57. E 57 a 68 ou mais. Depois de 68 não vieram os títulos, mas 72 foi vice-campeão. O Botafogo em 73 era respeitado na Libertadores. O Botafogo era muito forte em 75. Então, assim, 57 levou a um período gigantesco. E depois veio o Charles Borer. E depois veio todo o pesadelo. Então, nós estamos no início do sonho. Leozão. Não, PVC tocou num ponto aqui exato. Eu já, assim, como o meu conteúdo é tudo de... Não que eu tenha a memória do PVC, mas como o meu conteúdo é de memória, né? Ele tocou no ponto exato. O Botafogo precisa reencontrar, e tem na sua história isso para contar, precisa reencontrar... Eu falei errado, Leozão. Adalberto, Tomé e Beto. Servírio, Pampolini e Newton Santos. Garrincha, Edson Paulo Valentim. Vamos lá. Garrincha, Didi, Paulo Valentim, Edson e Quarentinha. Perfeito. 57. E nesse ano de 1957, já estava se pensando a década de 60 pujante do Botafogo, né? Do grande Botafogo da década de 60, campeão do Robertão, que montava grandes times, e conseguiu perdurar até durante a década de 70 também, formando boas equipes, né? Então o PVC ele tocou no ponto exato aqui. É isso que o Botafogo precisa fazer em 2023. Fazer com que 2023
seja o marco zero de um período pujante que ainda vamos viver, né? E pensando isso também, eu queria saber do PVC, de repente, quais desses jogadores hoje no Botafogo, muitos deles desconhecidos para a grande mídia às vezes, qual desses jogadores de repente mais surpreendeu e que de repente ele veja que tenha um período dentro do Botafogo ou até mesmo fora do Botafogo, mas que tenha um período pujante na carreira, se possível, com o Botafogo? Eu acho que o cara que mais me surpreendeu foi o Júnior Santos. Porque o Júnior Santos veio ano passado e foi embora. E quando o Luiz Castro trouxe o Júnior Santos de volta, eu falei, quê? Por quê? E é um exemplo claro de time bom consagra jogador médio. Porque eu não estava vendo ele jogar bem no Fortaleza e eu não vi jogar bem no Botafogo, achei um jogador dispersivo. E ele virou um jogador importante porque o Luiz Castro entendeu que ele tinha uma função numa equipe que estava pronta. Para mim foi surpreendente o Júnior Santos voltar e se tornar importante. O Júnior Santos vai ser um jogador fundamental em outros lugares? Não sei. Tipo o Caio Paulista, sabe? Que o Diniz inventou de lateral esquerdo e o São Paulo contratou para ser lateral esquerdo. Fez uma partida exuberante quarta-feira passada contra o Palmeiras. Muito louco, né? O Caio Paulista era centroavante. De repente vira um lateral esquerdo decisivo. É muito de confiança mesmo, de você se achar. Eu acho que o Matheus Nascimento é muito bom jogador. Acho que o Botafogo desperdiçou jogadores, na pergunta que o Thiago fez agora há pouco, como o Marcelo Benevenuto, que é um zagueiro que erra muito, é verdade, erra uma vez por jogo, mas é bom zagueiro, e que podia virar um jogador mais relevante, é o Matheus Fernandes. O Matheus Fernandes fez uma partida contra o Flamengo absurda. O Bragantino 4, Flamengo 0. O que ele jogou foi uma enormidade. E é um Caio jogador Alexandre, que tá lá na Fortaleza agora também, né, PVC? Caio Alexandre. Igor Rabelo, que ganhou tudo pelo Atlético. Igor Rabelo eu acho menos um pouco, mas assim, o Caio Alexandre é uma lembrança. O Caio Alexandre é um jogador fundamental para o Fortaleza. É o jogador de confiança do Vojvoda. É fundamental para o Fortaleza. E o Benevenuto nem tanto. O Benevenuto hoje é reserva, né? Porque tem Brites e Tite. Mas quando falta o Tinga, como faltou no final de semana contra o Atlético Paranaense, ele desloca o Brites para a lateral direita e põe o Benevenuto na zaga. Ou seja, ele confia. Não reserva, mas confia. E o Caio Alexandre é o grande líder do time. O Fortaleza não é o Botafogo. Ok, estamos de acordo. Mas vamos lembrar que o penúltimo título brasileiro do Botafogo, afinal, foi Botafogo e Fortaleza. Quintela, sua última questão para o PVC. Não, estou satisfeito. Foi ótimo, PVC, te receber aqui. Deixa eu passar aí pelo Léo. Sei que o PVC está cansado também, pô. Já estamos. Não, estou de boa. Há uma hora e 15. Mas pode ir, Léo Dantas. Licença para uma tietagemzinha? Sim. Vai lá, pode ir lá, Leozão. Autografa meu livro. Autografo, mas tem que estar aí. Não dá pra ser. Não tem DocuSign de autógrafo ainda. Em breve o PVC vai lá no Resenha com o TF, quando ele estiver aqui no Rio, já tá meio que já ajustado com o PVC, aí você vai lá, Leozão, você pode tietar. Vai meu co-host com o PVC no Resenha com o TF. Que isso, gente? Não tenho roupa pra isso, pô. Léo Dantas, pode mandar sua última. Gostaria de dizer, antes da pergunta, que esse livro que o Leozão mostrou foi uma das bases para o meu TCC, quando eu me formei, e salvou a minha vida, inclusive, para fazer o TCC. PVC, a minha pergunta final para você é, tirando a questão extracampo, poder de investimento, organização, pensando dentro de campo, o protagonismo da boa campanha do Botafogo é dos seus principais nomes com uma pitada de coletivo, ou é do coletivo com uma pitada dos principais nomes? Eu acho que o coletivo é o que está fazendo o Botafogo. Como foi em 95. 95 era um time absolutamente coletivo.
E a lembrança de que em 95 todo mundo achava que o Palmeiras ia ser campeão, porque era Parmalat. E aí, no final do primeiro turno, o Palmeiras, o campeonato 95 tinha 2 grupos, classificavam-se para as semifinais o campeão do grupo A do primeiro turno, quando jogavam dentro do grupo, e o campeão do grupo A do segundo turno, quando jogavam um grupo contra o outro. O Botafogo ganhou o segundo turno e foi pegar o Cruzeiro, porque o Cruzeiro ganhou o primeiro turno. No primeiro turno, o Cruzeiro ganhou do Palmeiras do Parque Antártica, 3-2. Eu fui preso nesse dia. Conte a história. Já conto já. A gente encerrar, vou contar a história. Aí o Cruzeiro ganhou 3-2 do Palmeiras no Parque Antártica e na última rodada chegou com 1 ponto a menos que o Palmeiras. Se o Palmeiras ganhasse, não, estavam empatados. Se o Palmeiras ganhasse, o Palmeiras era campeão do turno. E ia jogar contra o Juventude em Caxias. E aí todo mundo passou a semana inteira dizendo: Juventude é Parmalat, Palmeiras é Parmalat, Juventude vai entregar o jogo. E aí chegou em Caxias, o Palmeiras empatou 1-1, o Cruzeiro ganhou o jogo dele e o Cruzeiro foi campeão do turno. E no segundo turno, o Palmeiras tinha a chance de alcançar o Botafogo se ganhasse do Santos, perdeu 1-0 o gol do Giovani, dia em que o Amaralzinho disse: olha, a esperança é a única que morre. E o Palmeiras não se classificou o Botafogo. Naquele Palmeiras e Cruzeiro, meu tio estava desempregado fazia 1 ano. E ele tinha acabado de ser pai. Então ele estava muito tenso. E aí ele estava na arquibancada, Palmeiras e Cruzeiro, a gente estava vendo o jogo. E começou uma discussão, o cara gritava do lado de lá: Galeano, maldito, safado, não sei o que lá, filho lá. E meu tio virava para ele e falava assim: vamos gritar Palmeiras, porra! E aí o cara gritar, começou a olhar para ele e falar: Galeano, safado, não sei o que lá. E o meu tio falava: vamos gritar, porra! Aí na 4ª vez, o cara gritou isso aqui para cá, olhando pro meu tio, e meu tio gritou olhando para ele, e aí os dois saíram se engalfiando, e eu saí para separar os dois. Mas eu tava com meu tio aqui, eu saí separando os dois, dando cotovelado do lado de cá, né? E chegou um policial, levou os 3 pro chiqueirinho. Chegamos no chiqueirinho, meu tio olhou e falou assim: Fulano! Não via você desde que a gente fez exército em 78. Aí eu falei: não, beleza, pode ir embora daqui. Com essa história genial, PVC, muito, mas muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a Paramount por Valeu. ter te cedido aqui pra gente bater um papo. Você vai estar na transmissão amanhã do Botafogo? Amanhã tô. João Guilherme e eu, a partir de 6 horas nós estamos no ar. Nós vamos entrar ali 10:07, já direto do estádio. Estamos fazendo o jogo do estúdio, né? Porque é lá em Paraná. E fazer uma grande transmissão, prometo para vocês. A volta também na Paramount? Também Paramount, na 4ª-feira da semana que vem, Newton Santos, mas a gente vai fazer do estúdio também. Saída do estúdio também. Porque a gente está tentando segurar a onda para a gente fazer grandes semifinais, 1/4 de final, 1/8 de final. Vamos fazer uma grande cobertura a partir de agora, mesmo do estúdio, vamos fazer uma grande cobertura. Prometo. Até 28 de outubro em Montevidéu? Te encontro lá? Até 28 de outubro em Montevidéu, se Deus quiser. PVC, obrigado. Seus detalhes finais Obrigado aí. Pode falar o que você quiser nesse momento para a torcida do Botafogo, que está aqui em sua maioria acompanhando o nosso bate-papo. Te espero em breve no Resenha com o TF. Essa entrevista vai para o Resenha com o TF também. Vou colocar lá, aproveitando que o PVC está aqui. Vai lá para o Resenha com o TF, esse nosso bate-papo. Mas em breve estaremos lá no Resenha, falando sobre tudo. PVC é uma enciclopédia. Eu quero arrancar mais coisas do PVC. Tá bom. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Bom jogo, bom Campeonato Brasileiro, boa Copa Sul-Americana para todos vocês. Valeu. Beijão, PVC. Tchau. Obrigado. Valeu. Do coração. Valeu.